A história da Páscoa, o sacrifício do amor de Jesus. E esse é Jesus, o nosso Deus e o Salvador do mundo. Quando Jesus estava na terra, ele ensinou a todos sobre a bondade, sobre o amor e sobre o perdão. E fez muitos milagres. Ele curou aos cegos. Ele acalmou a tempestade, as águas do mar, só com o som da sua voz. E Jesus também chorou por um amigo chamado Lázaro, que havia morrido, mas ele o ressuscitou. Jesus também ressuscitava aos mortos. Se aproximava a festa da Páscoa e Jesus, durante esse período, voltou a Jerusalém e foi recebido com muita alegria, pois as pessoas que moravam aí sabiam das coisas maravilhosas que ele tinha feito. Era de costumes dos judeus comemorar a festa da Páscoa. Então Jesus reuniu com todos os seus amigos, os discípulos e as mulheres que os acompanhavam. E aí ele fez uma oração e serviu o vinho que representava o seu sangue e o pão que representava o seu corpo e compartilhou com todos os seus amigos. E após isso, ele lavou os pés de seus amigos, como um sinal de humildade e de amor. Os líderes da época e os doutores da lei e os fariseus não estavam gostando do que Jesus estava fazendo. As pessoas não deixavam de comentar das maravilhas do que ele pregava e de como ele afirmava que era o Filho de Deus. Então resolveram fazer um plano para prender a Jesus e se livrar dele de uma vez. Judas Iscariote, que era um dos discípulos de Jesus, concordou em ajudar nesse plano, em troca de 30 moedas de prata. Jesus subiu ao jardim chamado Getsemane e pediu que seus discípulos vigiassem enquanto ele orasse, mas os discípulos acabaram adormecendo. Então Judas mostrou aos soldados quem era Jesus. E os soldados prenderam a Jesus e levaram aos líderes daquela época para ser julgado. Então Jesus foi levado aos grandes líderes daquela época, ao Supremo Conselho, formado pelos fariseus. E eles perguntaram a Jesus se ele era o Messias, o Salvador dos judeus, se ele era o Filho de Deus. E Jesus respondeu: Você diz quem sou. E os fariseus ficaram furiosos com a resposta que deu Jesus. Então os líderes, com muita raiva, decidiram que Jesus era culpado e que ele deveria morrer. Eles levaram Jesus diante do governador romano, Pilatos. E Pilatos escutou o seu caso. Pilatos, ao escutar o caso contra Jesus, achou que Jesus não fez nada de errado. Mas mesmo sabendo que Jesus era inocente, deu a ordem para castigar a Jesus e depois soltá-lo. Mas a multidão
não gostou da decisão de Pilatos e começou a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, a pedido do povo, Jesus foi entregue aos soldados e foi golpeado, machucado e humilhado. Rasgaram suas roupas e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e também cuspiram em sua face. Jesus sofreu tudo isso por nós. Foi humilhado e desprezado. E obrigaram ele a carregar sua própria cruz. Algumas pessoas que o amavam sofreu com ele e choravam. Durante o caminho, Jesus caiu. Estava fraco e cansado. E uma doce mulher, com um pedaço de pano, enxugou a sua face. E em seu caminho até o Calvário, Jesus já estava tão esgotado e cansado e machucado que já não suportava levar a cruz. Foi quando um homem chamado José de Arimateia apareceu e o ajudou a levar a cruz. Ao chegar nesse lugar chamado Gólgota, aonde ia ser crucificado, os soldados o pregaram em uma cruz e ficaram ali esperando ele morrer. E enquanto Jesus estava ali crucificado, chegaram algumas pessoas e disseram: se você realmente é o Filho de Deus, salva-te da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus sabia que tinha que morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, era meio-dia, quando um grande tremor aconteceu e rasgou o véu do templo que separava os sacerdotes do lugar sagrado. Uma escuridão tomou conta de todo aquele lugar. Jesus dava o seu último suspiro de vida. E um soldado se aproximou e disse: ele realmente era o Filho de Deus. E um bondoso homem, chamado José, levou o corpo de Jesus para ser sepultado. E lá ficou até o terceiro dia. Já tinha se passado 3 dias. Era uma manhã de domingo. Parecia que já não havia mais esperança. Foi quando... Mas nessa manhã de domingo, quando 2 mulheres foram visitar o seu corpo, perceberam que a tumba estava aberta e que Jesus já não estava lá. Então as mulheres correram e foram contar o que havia acontecido aos discípulos. E os discípulos que amavam a Jesus foram até o sepulcro e, ao chegar lá, comprovaram o que contaram as mulheres, que o corpo já não estava. E Maria estava fora, chorando, junto ao sepulcro. E enquanto orava, se inclinou para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos com vestidos brancos que estavam sentados, um na cabeceira e o outro aos pés, aonde o corpo de Jesus havia sido colocado. O anjo perguntou: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram meu Senhor e não sei para onde.
Então Maria virou e viu um homem, mas não sabia que era Jesus, não reconheceu. E o homem perguntou: Mulher, por que chora? O que busca? E ela, pensando que era um hortelano, disse: Senhor, se tu és levado o meu Senhor, diga-me aonde o colocou e eu o buscarei. E Jesus, olhando para ela, disse: Maria. E ela disse: Raboni, que significa mestre. Então Maria ficou muito feliz, porque percebeu que ali quem estava falando com ela era Jesus. Então ela recordou do que ele havia falado, que ao terceiro dia, na manhã de Páscoa, ele ressuscitaria. E Jesus ressuscitou. E nessa linda manhã de domingo, nesse domingo de Páscoa, comemoramos a ressurreição de Jesus, porque tudo que ele passou foi para que nós pudéssemos ter vida em abundância para o perdão dos nossos pecados e ter uma vida eterna ao lado de Deus. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Feliz Páscoa para todos!